Boa noite, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É bom nós estarmos juntos para engrandecer o nome do nosso Deus. Quero contigo nós estarmos buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Que seja um tempo de vitória, um tempo de entrega, um tempo de nós estarmos conversando com o nosso Deus e dizendo a Ele que nós o amamos em espírito e em verdade. Amém? Nós estamos na programação Socorro de Deus, uma programação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Eu quero te convidar à leitura bíblica. Nós vamos buscar ao Senhor no livro de Salmos, de 1 Reis e de Lucas. Nós vamos estar buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar. E eu quero te convidar para, junto com o pastor Carlos, estar falando com o nosso Deus, Ele que vive e reina para todos sempre. Amém? Também quero te convidar à oração. Nós vamos estar orando ao Senhor, buscando ao Senhor aí através da oração. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Nós clamamos pelas famílias, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, pelos doentes, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, ó Pai, nos leitos hospitalares, ó Deus, aquele que tem clamado ao Senhor pelo pão de cada dia. Então, Senhor Deus, esteja, Senhor, nos ajudando, fazendo, Senhor Deus, com que nós cresçamos na Tua graça e no Teu conhecimento. Também, poderoso Deus, nós buscamos ao Senhor, ó Pai, diligentemente, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, para que nós possamos estar prostrados aos Teus pés. Assim, Pai amado, Pai querido, nos ajuda, nos fortaleça, Pai, para que possamos a cada dia estar agradecendo ao Senhor conforme esse dia maravilhoso, ó Pai. Muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado por esta noite, pelo Teu amparo, pelo Teu socorro, até que o Senhor tem nos ajudado, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te convidar, nós vamos em 1 Reis, capítulo 17, capítulo 18 de 1 Reis. Nós vamos estar aí adorando ao Senhor através da leitura bíblica. Eu quero aí adorar a Deus com toda a intensidade do meu coração. Amém? 1 Reis, capítulo 17. Glórias a Deus. O Senhor, Ele é maravilhosíssimo. Nós só podemos agradecer a Ele. Vai dizer assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite. Amém? Glórias a Deus, que está diante do Jordão. E há de ser, glórias a Deus, maravilhoso Deus de Israel, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Glórias a Deus. Versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Então veio a ele a palavra do Senhor: levanta-te, vai para Serepta de Sidom e habita ali. Eis que te ordenei, aleluia, eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele veio, se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba.
E ela a trouxe. E ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temais, vem e faz conforme a palavra, porém faz primeiro dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na panela não se acabará e o azeite na botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ele disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele tomou do seu regaço e o levou para cima no quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E chamou o Senhor e disse: Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes. E chamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, rogo-te que a alma deste menino torne e entre nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês, aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja abençoando aí Luciano Barros, né? Deus esteja dando também a ti uma noite abençoada. Luciano de São Miguel, aí São Paulo, Zona Leste, Deus te abençoe. Também a nossa amada irmã Iene, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Amém? Tenhamos aí uma noite cheia da presença do glorioso Deus de Israel. Quero te convidar também para nós estarmos aí buscando ao Senhor em 1 Reis, capítulo 18. E sucedeu depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, e os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de águas e todos os rios, pode ser que achemos ervas, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi por uma parte, por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou
E Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? E disse ele: Eu sou. Vai e diz ao teu senhor: Eis que Elias está aqui. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Viva o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde o meu senhor não mandasse em busca de ti, dizendo eles: aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te havia achado. E agora dizes tu: vai e diz ao teu senhor: eis que aqui está Elias? E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura, não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como os escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numa cova, e o sustentei, glórias ao nome santo do Senhor Jesus, com pão e água. E agora dizes tu: vai e diz ao teu Senhor: eis que Elias está aqui, ele me mataria. E ele disse: Elias, viva o Senhor dos exércitos, perante a face, aleluias, tu, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias a encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe a encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e o seguiste a Balaíns. Agora, pois, manda reunir-se a mim todos a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, que comem da tua mesa e da mesa de Jezabel. Então, acabando, de Elias falar, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu o profeta no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal só 450. Deixe-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhes coloquem fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não colocarei fogo. Então invocarei o nome do Senhor vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, Deus de Israel. E há de ser que o Deus que responder, por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei vós um dos bezerros e preparai primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes ponhas fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai com altas vozes, oh Deus de Israel. Isso mesmo, porque ele é um Deus,
pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes: glórias a Deus, oh aleluia! E retalhavam com facas e com lancetas conforme o seu costume, e derramaram sangue sobre si. E sucedeu que, passando no meio, aleluia, dia, profetizavam eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha, e disse: achei, aleluia, enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar até o rego. Ele chegou, aleluia, ou melhor dizendo, ele encheu de água. E sucedeu, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tens, aleluia, que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Respondeu-me o Senhor: responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor, Deus, que fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo, todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então Elias, aleluia, então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque é um ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo: sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que há uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo a mão. Então disse ele: sobe. E disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque a chuva, aleluia, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entrando aleluia, entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande nuvem. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os seus lombos, e veio correndo perante Acabe a entrada de Jezreel. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Dacília. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Amém? Eu quero com vocês, nós estarmos indo até o livro de Salmos. Amém? Vamos salmodiar ao nome do Senhor.
quero te convidar ao livro de Salmo 117 e 118 do livro de Salmo. Vamos estar buscando ao Senhor no Salmo 117 e 118. Louvai ao Senhor as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para convosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? E 118. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga a Israel que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade dura para sempre. Invocai ao Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei o que pode me fazer um homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso, aleluia, verei cumprindo o meu desejo de saber do que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar num homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipe. Todas as nações cercam, aleluia, me cercaram. Mas o Senhor, aleluia, mas o nome do Senhor as despedaçará. Cercam-me e tornaram, e cerca-me, mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos, porque o nome do Senhor as despedaçarei. Amém? Glórias a Deus. Versículo 13. Com força me impeliste para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e me fez a minha, aleluia, salvação. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor fez proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e cantarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas de justiça, entregarei por ela e louvores ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isso. Maravilhoso é o nosso Senhor. Este é o Deus que fez, aleluia, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Ele salva-nos. Agora te pedimos, ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Mas, aleluia, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor, Deus do Senhor, que nos mostrou a luz, atai o sacrifício da festa com cordas, aleluia, até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidar vocês para nós estarmos indo até o livro de Lucas, né? Vamos aí buscar ao Senhor no livro de Lucas. O Senhor tem nos auxiliado, tem feito toda a diferença. Amém? Livro de Lucas, eu quero contigo nós buscarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Amém?
Lucas, capítulo 6 e 7 de Lucas. E aconteceu que no segundo sábado, após o primeiro, ele passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas, esfregando com as mãos, e as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo disse: nunca leste que o que fez Davi quando teve fome, ele com os que com ele estavam. 4. Como entrou na casa de Deus, tomou os pães da preposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não era lícito comer, senão, aleluia, só os sacerdotes. E dizia-lhe: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também que no outro sábado, quando entrou na sinagoga e estava ensinando, havia ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E os escribas e os fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia o coração e os pensamentos, e disse a um homem que tinha mirrado, aleluia, suas mãos: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou de pé. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 9. E Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Versículo 10. E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E, aleluia, a mão lhe foi restituída sã como a outra. Glórias a Deus. Maravilhoso é o Deus de Abraão, Deus de Israel, Deus que tudo pode. Amém? Versículo 11. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que faria com Jesus. E aconteceu que naqueles dias saiu do monte, aleluia, ao monte para orar, e passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12, e deles a quem também deu o nome, aleluia, de apóstolos. Simão, quando também chamou Pedro e André, seu irmão Timóteo, ou melhor dizendo, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e todas, aleluia, e Judas, irmãos de Tiago, e Judas Iscariotes, glórias a Deus, que foi o traidor. E descendo com eles, parou no lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados, aleluia, suas enfermidades, como também aumentados dos espíritos imundos eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder, e curava todos. E levantando-se ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, que de vocês é o reino dos céus. Bem-aventurados vós
que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurado quando os homens, aleluia, vos odiarem, e quando vos separarem, e vos, aleluia, e vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai, nesse dia exultai, porque eis que o grande do vosso galardão no Senhor, pois assim fizeram a seus pais, aos profetas. Mas ai dos ricos, porque já tendes a vossa consolação. 25. Ai de vós, os que entrais, aleluia, que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, todos os homens que vos disserem bem, porque assim faziam os pais aos falsos profetas. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem os que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. E, aleluia, que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que houver tirado a capa, nem a túnica recuse, e dá qualquer que lhe pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, lhes fazei também vós. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores, aleluia, amam aos que os amam. Glórias a Deus. Se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores se emprestam aos pecadores, porém tornam cada vez mais. Voltando aqui o texto. Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber. Outro tanto, amai, pois, ao vosso inimigo, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus de coração. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai misericordioso. Julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, aleluia, glórias a Deus. Dai-lhe, o melhor dizendo, dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida que vos medistes, também os medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos numa cova? Os discípulos não é superior do que seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o Senhor. Glórias a Deus. E por isso que atentas tu, o argueiro que está no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho. Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, mas
atentando tu mesmo na trave que está no teu olho, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então verás bem para retirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não é boa a árvore que dê mau fruto, nem a árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não colhem figos de espinheiro, nem, aleluia, se vidimam uvas dos abrolhos. Um homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira também o Senhor, ou melhor dizendo, um homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Glórias a Deus. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os seus alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava bem fundada sobre a rocha. Mas o que não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sem alicerce, na qual bateu, aleluia, com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a sua ruína. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Também, o capítulo 7, eu quero contigo, nós estamos indo ao capítulo 7, glórias a Deus. E depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar a seu servo. E chegando junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: és digno de que concedas isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo edificou a sinagoga. E Jesus, aleluia, e foi Jesus com eles. Mas quando estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo ao Senhor: não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu teto. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter convosco. E diz-lhe, porém, uma palavra: é o meu criado sarará. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados ao meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. Digo a outro: vem, e ele vem. E ao outro: meu servo, faz isto, ele o faz. E ouvindo Jesus, maravilhou-se dele. Voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que não é, aleluia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para a casa, os que foram enviados acharam o seu servo enfermo. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, glórias a Deus, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão para com ela, e disse-lhe: não chores.
e chegando-se, tocou o esquife, os que levavam paravam, e disse: jovem, a ti digo, levanta-te. E o que fora defunto levantou-se e começou, aleluia, levantou-se. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. E chegando-se, tocou no esquife, e eis que levaram e paravam, e disse: a ti, jovem, digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos aleluia, e de todos se apoderaram o temor, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus o visitou, aleluia, o seu povo, e correu dele uma fama por toda a Judéia, por toda a circunvizinhança, e os discípulos de Jesus anunciaram-lhe, glórias a Deus, todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males de espírito maus, e dizia a muitos cegos. Respondeu então Jesus e disse-lhe: ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido. E os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres anunciam o Evangelho. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Versículo 23. E bem-aventurado é aquele que em mim não escandaliza. 24. E tendo-se retirado, o mensageiro de João começou a dizer à multidão acerca do Jordão, que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saíste a ver um homem trajado de veste nupcial? Eis que os que andam, glórias a Deus, com preciosas vestimentas, em delícias, estão, aleluia, nos passos reais. Mas que saíste a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Eis que aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de mim o teu caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior do que o profeta João, o Batista, mas o maior no reino, aleluia, de Deus é o menor, aleluia, é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados. E disse o Senhor: a quem, pois, comparecerei os homens dessa geração? A quem são semelhantes? Ele fala: a quem compararei, né? Quem são semelhantes? São semelhantes a meninos que são assentados nas praças, chamam uns pelos outros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos-vos lamentações e não choraste, porque veio João Batista, que não comia nem bebia vinho, e dizia: tem demônio. Veio o Filho do Homem
que come e bebe, e dizeis: eis é um homem comilão, a beber de vinho, aleluia, e bebedor de vinho. Glórias a Deus, amigo dos publicanos e pecadores. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse ele em sua casa. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E um da multidão da cidade era, aleluia, uma mulher pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, glórias a Deus, aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com as lágrimas e a enxugar com seus cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés e os ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu, que tinha, glórias a Deus, convidado, falava consigo, dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocara, pois é uma pecadora. Versículo 40. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele diz a mestre: um certo credor tinha 2 devedores, um devia 50 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? E ele, glórias a Deus, melhor dizendo, e entrei em tua casa, e não me deste água para os meus pés, mas esta rogou, aleluia, regou os meus pés com as suas lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo santo, mas esta, desde que entrou, não tenho cessado, aleluia, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com, aleluia, os pés com unguento. Ela me ungiu os pés com unguento. E por isso te digo que os meus, aleluia, seus muitos pecados são perdoados, porque muito amor. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa? Amém? Glórias a Deus. Versículo 50. Disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da sua santidade. Vem estar conosco, ó Pai, todos os dias de nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a romper com as barreiras, com as dificuldades, que teu grande amor, teu grande poder esteja fazendo infinitamente mais sobre as nossas vidas. Esteja, Senhor, nos ajudando a cada dia, a cada instante, Senhor, a ser melhores do que fomos na noite passada. Então, Senhor, protege, guarda e faça, Senhor, com que sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus, Pai. Guarda, Senhor, os teus filhos, guarda as tuas filhas, dê uma boa noite de sono, Senhor, esteja nos revestindo com o teu poder, com a tua unção. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe a todos. Fica na paz. Um abração do pastor Carlos. Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Que você seja uma bênção
nas mãos desse nosso Deus, Ele que tudo pode. Amém? Deus abençoe. Glórias a Deus. O Senhor é bom, todo o tempo Deus é bom.